Um dos maiores problemas de quem está no começo de carreira é aquele medo da falta de experiência ou de uma formação específica impedirem a gente de conseguir um emprego. E essas coisas, dependendo da área e do cargo, são importantes sim, só que para quem nunca trabalhou e nem se formou ainda, existem outras coisas que vão chamar mais a atenção dos recrutadores. Se uma vaga é feita para um jovem aprendiz, para um estagiário, ou se ela claramente não pede experiência, obviamente que eles não vão esperar que você tenha lá um currículo quilométrico e cheio de coisas. Mas você deve estar me perguntando aí desse lado, se eu nunca trabalhei e não tenho muitos cursos e coisas técnicas para colocar, como é que eu vou fazer para me destacar no processo seletivo para o meu primeiro emprego? Eu te conto agora. Hoje eu vou te trazer 5 habilidades simples que chamam a atenção dos recrutadores e que fazem você chegar mais longe no processo seletivo, ainda que você não tenha muita experiência. E o melhor, adquirir essas habilidades não leva tanto tempo, você não precisa gastar muito dinheiro com isso e elas ainda vão te ajudar e vão ser um diferencial ao longo de toda a sua carreira. Então fica comigo até o final desse vídeo, já aperta o botão aqui embaixo para você se inscrever, deixa o seu joinha e compartilha essas dicas com aquele amigo ou amiga que também está buscando o primeiro emprego. E só um parênteses antes da gente começar. Essas dicas não eliminam a necessidade de você continuar estudando, melhorando o seu currículo, se profissionalizando cada vez mais, ainda que isso leve mais tempo, beleza? Então vamos para a primeira habilidade para você se destacar. A boa escrita. Em grande parte das vezes, a primeira impressão de um recrutador sobre você já vai ser criada logo que ele meteu os olhos no seu currículo. Inclusive, pode ser logo na forma como a gente descreve as nossas experiências nesse documento ou na forma como a gente se comunica por e-mail que eles vão decidir se eles querem te conhecer ou não. E num país onde, infelizmente, a taxa de analfabetismo cresceu, escrever bem é uma habilidade importantíssima e um diferencial enorme também. Então, estar na frente desse quesito já vai ser ótimo, inclusive isso pode te fazer passar na frente de outros candidatos que até podem ter experiência, mas ainda não têm muito bem essa habilidade. E olha, isso vale independentemente da área, tá? Porque eu tô cansada de ouvir que só jornalista, ou só professor, ou só quem fez letras precisa escrever bem. Não, todo mundo precisa ter essa habilidade. E como melhorar a escrita, né? A forma mais simples de fazer isso é por meio da leitura, que é onde a gente vai adquirir não só conhecimentos, mas também mais vocabulário e vai aprender sobre formas diferentes de escrever. E calma que não precisa ser aquele livro super complicado, teórico, de tese de doutorado. Você pode começar lendo livros de ficção sobre temas que você gosta, pode ser lendo notícias, inclusive. Além da leitura, uma coisa que eu mesma fiz muito na minha adolescência foi criar um blog para escrever sobre assuntos diversos. Então, se tem algum tema aí que você gosta, você pode começar a escrever sobre ele, ver como que você explica as coisas na sua forma de escrever e nem precisa ser público, tá? Pode ser algo só para você. E se ter um currículo bem escrito é o que vai abrir portas aí para você conseguir uma entrevista de emprego, fica de olho nas dicas que eu já dei aqui nesse outro vídeo, eu vou deixar ele no card depois, que lá você vai aprender como descrever melhor as suas experiências. E a segunda habilidade você já deve imaginar qual é. Ter uma boa oratória ou habilidade de falar em público. Pensa bem, se você aborda as empresas escrevendo bem, com um currículo bem escrito, no momento em que você tiver cara a cara com o entrevistador ou entrevistadora, você pode causar uma impressão ainda melhor se você souber falar muito bem. E apesar disso estar ligado a perfis um pouco mais extrovertidos, essa habilidade pode ser adquirida em praticamente qualquer idade. Por exemplo, você pode ser ou ter sido o aluno na escola que lia os textos em voz alta para o resto da sala, ou pode ter sido aquele colega em que as apresentações do trabalho em grupo sempre sobravam para você porque você sabia explicar melhor. E esse é o melhor momento de tirar proveito dessas coisas. Ainda mais que essa habilidade não é útil só na hora da gente conseguir emprego. Já foi comprovado que pessoas que têm uma boa oratória conseguem ser promovidas com mais rapidez e isso pode te ajudar inclusive a negociar salários melhores e a crescer mais rápido na sua carreira. E um bom ponto de partida para praticar essa habilidade é organizar e planejar melhor o que você vai falar, treinar e ensaiar em voz alta, adaptar a sua linguagem para o tipo de público com quem você estiver falando. E outra ótima dica para você praticar isso é você ensaiar muito bem a resposta para a pergunta "Fale sobre você" na entrevista de emprego. Inclusive aqui nesse canal já tem 2 vídeos sobre isso, um deles específico para quem não tem experiência, então vai lá depois para você adaptar certinho a sua apresentação pessoal. A terceira habilidade já vem no combo 2 em 1, que é organização e comprometimento. Essas habilidades, elas são frequentemente
frequentemente e facilmente observadas no processo seletivo e elas vivem nos detalhes. Ou seja, coisas como chegar pontualmente para a entrevista de emprego ou para a dinâmica de grupo, responder aos e-mails ou aos questionários que a empresa manda dentro do prazo. Se você estudou ou ainda está estudando, isso pode estar na forma como você organiza os seus cadernos, os seus livros ou as suas anotações das matérias que você tem, ou até mesmo em como você organiza e prioriza as tarefas de casa no dia a dia. Até porque quando você estiver trabalhando, você vai ter que saber organizar a sua caixa de entrada de e-mails, vai ter que priorizar suas atividades da semana, vai ter que enviar dados ou respostas dentro do prazo para colegas ou fornecedores. Enfim, tudo que você puder destacar que você já fez ou tem feito para ser uma pessoa mais organizada vai ser muito bem visto em você profissionalmente, especialmente na hora de concorrer a um primeiro emprego. E a quarta habilidade, ela é um pouco mais difícil de conseguir, porém ela é muito eficiente no currículo, que é você ter ou falar um segundo idioma, como o inglês. Só para você ter uma ideia do quanto isso te diferencia de outros candidatos, segundo uma pesquisa feita pelo British Council, apenas 5% dos brasileiros falam inglês. E, apesar de levar mais tempo para adquirir essa habilidade, eu trouxe ela para a lista porque hoje em dia já não é mais um bicho de 7 cabeças aprender inglês, já que a gente tem muito recurso online e de graça pra gente aprender. E ainda que não dê pra você alcançar aquela fluência maravilhosa, coisa que inclusive nem eu que trabalho fora tenho, o fato de você conseguir consultar documentos, entender e trocar e-mails, ler materiais e notícias de países diferentes ou até mesmo de possivelmente participar de reuniões em inglês pode contar bastante ao seu favor, especialmente se você está se candidatando para multinacionais. E a quinta habilidade é ela, a colaboratividade, o famoso saber trabalhar em equipe. O que, vamos combinar, né? A gente não adquire só quando a gente está trabalhando, mas também em outros vários aspectos da nossa vida. Você pode fazer um bom trabalho em equipe dividindo as tarefas de casa com quem você mora ou com os seus irmãos. Pode praticar isso na hora de fazer um trabalho da escola ou pode ser aquele colega que oferece ajuda quando alguém está travado em alguma atividade. E tudo isso, mesmo que você não preste atenção agora, vai te ajudar bastante quando você estiver trabalhando. Os recrutadores procuram profissionais que saibam se comunicar bem com o time, que tratem todo mundo com profissionalismo e respeito, que tenham empatia com o próximo. E isso é um grande diferencial porque tem muita gente, inclusive com anos de experiência, que até hoje tem essa mentalidade tosca de achar que tudo é uma competição, aí a pessoa vai lá e se isola e acha que só ela sabe fazer um bom trabalho, que só ela tem que se destacar. Sendo que na maioria das vezes as empresas só alcançam grandes resultados quando todo mundo trabalha junto e não quando a gente fica de estrelismo achando que vai conquistar tudo sozinho. Então, além de praticar essa habilidade, já fica a dica aí para você mudar a sua mentalidade quanto à competição no ambiente de trabalho. E eu ainda tenho uma habilidade extra para te contar que na verdade funciona mais como uma qualidade, mas eu achei urgente trazer isso aqui hoje, a maturidade. E é claro que com 17, 18, 20 e poucos anos, a gente não vai esperar ter a cabeça de alguém que já tem 30 e poucos ou até mais experiência de vida. E o que eu quero aqui não é que você do nada haja como se fosse alguém mais velho, que se emancipe, saia de casa. O que precisa acontecer, na verdade, é uma mudança de mentalidade sobre como as coisas funcionam e vão passar a funcionar quando você entrar no mercado de trabalho. Ou pelo menos de como as coisas não funcionam, que é reclamando ou esperando que outras pessoas façam o que você deveria estar fazendo. Então, daqui em diante, você tem que ser mais responsável ou tentar ter mais responsabilidade sobre as coisas que acontecem no entorno aí da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. A nossa família e amigos podem ajudar até certo ponto, mas fazer o seu currículo, ir atrás das empresas, lidar com as entrevistas de emprego, saber para quais vagas você deve se candidatar ou não, são coisas que só você pode fazer. E é muito importante conquistar essa autonomia o quanto antes, porque é ela que inclusive vai te ajudar a lidar com esse mercado de trabalho que está ficando cada vez mais dinâmico, com trabalho remoto e tudo mais. Então, se tornar um adulto responsável e saber se virar nunca foi tão importante como agora. Inclusive, é essa maturidade que faz com que a gente ganhe mais resiliência para lidar com os processos seletivos e, além disso, ela ajuda a gente a evitar certos erros que podem custar o nosso primeiro emprego. Aliás, eu já listei aqui quais são os 5 maiores erros que a gente comete quando está buscando o primeiro emprego. Corre no link aqui do lado para ver se você não está cometendo nenhum deles. E se você ficou aí em dúvida sobre como listar suas habilidades no currículo, também já tem dicas sobre isso aqui no canal e eu vou deixar elas aqui do lado. Eu te vejo de novo daqui
daqui a pouco e até a próxima.